Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje no Salmos 20. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um joinha no vídeo, siga-nos, para que você receba aí sempre as nossas postagens. Salmo 20 é uma oração ao mestre de canto. E este é um salmo de Davi, uma oração de Davi, e ele diz assim, é um hino, O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenta. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Uma oração de Davi, falando sobre a resposta de Deus no dia da tribulação. Preste atenção no que eu quero dizer para você, guarda esta chave que eu vou te passar agora. Nem toda dor vai te derrubar. Nem toda dor vai te derrubar. Existem dores que nos fazem fortes. Existem dores que nos dão futuro. Existem dores que geram futuro para a gente. Então, nem toda dor vai te derrubar, mas existem dores que geram futuros para você. A oração de Davi é para que no dia da tribulação, no dia da dor, da aflição, o Senhor eleve-o em segurança, que você consiga encontrar segurança em Deus. Vou falar para você de algumas dores que geraram futuro. Por exemplo, a Ruth. A Ruth sofreu a dor da perda. Ela perdeu o esposo, ela não tinha filhos ainda, e isso, naquela época, diferente de hoje, naquela época, e dentro daquela cultura, seria terrível. Ela não tinha mais ninguém, ela teria que voltar para a casa dos pais. E ela tomou uma decisão e decidiu seguir a sua ex-sogra, que agora o filho morreu. E nessa dor da perda, imagina, perder o marido em tempo de seca, em tempo de fome, aquele que trazia o sustento para casa, dentro de uma cultura totalmente machista, onde as mulheres não tinham voz. Então, era um grande desafio para Ruth. Só que essa dor da perda levou ela a um outro destino. Ela conheceu um homem chamado Boaz. E ela se casou com Boaz. E esse Boaz gerou um outro destino para ela. Era um fazendeiro muito rico. Boaz, se você não sabe, ele era filho da prostituta Raabe. E a Raabe, quando ela foi salva, pelos judeus, quando Deus derrubou as muralhas de Jericó, ela se casou com um judeu e ela teve esse filho chamado Boaz. Boaz era um fazendeiro rico, casou com Ruth e gerou um futuro para Ruth. Eles geraram um filho. Ruth gerou um filho com Boaz, um homem chamado Obed. Exatamente, Obed. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Ou seja, a Ruth foi bisavó do rei Davi. Que destino diferente que a vida dela tomou quando uma dor foi causada na vida dela, Obed era avô de Davi e Jessé pai do rei Davi. É interessante que situações geram para nós, às vezes, um outro tipo de destino. Existem dores que nos excluem para o que nós chamamos de zona de exclusão de Deus, nos exclui, nos empurra para um outro futuro, para o futuro que a gente quer. O que falar de José, que teve que enfrentar a deslealdade dos seus irmãos, a traição familiar. Ele praticamente foi expulso da sua família, para um destino profético, um futuro profético.
ele se tornou governador no Egito e autoridade sobre os seus irmãos. Só que José já tinha sonhos sobre isso. Só que para que esses sonhos se realizassem, talvez José, onde ele estava, ele não ia conseguir acelerar isso. A zona de expulsão de Deus acelerou o processo de um futuro extraordinário na vida de José. Foi uma dor terrível ter sido traído pelos seus irmãos, ter sido vendido como escravo, ter que enfrentar a prisão sem ser um condenado, né? Sem ser um bandido. Ele teve que enfrentar a prisão porque mentiram sobre ele, né? Mas essa dor não matou José, pelo contrário, criou um futuro para ele. Ela adiantou o processo que Deus tinha na vida dele. O que nós podemos falar, então, de homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia, que dores geraram futuros para elas. Então, tem dor que acaba escrevendo um futuro novo. E é muito difícil de você entender isso. De repente, você está vivendo uma dor tão grande, tudo que eu estou falando para você, é muito difícil de você entender isso. Você não vê a hora da dor acabar, de colocar um ponto final, e você talvez nem concorde com o que eu estou dizendo. Mas essa dor vai te expulsar para a zona de Deus. Vai te expulsar para ativar um futuro melhor na sua vida. O que nós podemos falar de Moisés, né? Que teve que ser levado, foi colocado, foi expulso da sua casa, dentro de um bercinho ainda nenê, onde não poderia se defender, né? O que nós podemos dizer de Jacó, homens e mulheres de Deus que passaram pela zona de exclusão de Deus, mas que foram levados para um futuro extraordinário. Então, existem dores que não irão nos matar, mas irão gerar um futuro para que a gente possa viver os planos e as promessas de Deus na nossa vida. Por isso eu digo para você, seja fiel a Deus, permaneça fiel a Ele diante de todas as circunstâncias que você está vivendo, porque existem zonas de exclusão que vão gerar um futuro melhor para a nossa vida. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença e coloco esta pessoa que talvez está enfrentando uma dor terrível. Ela acha que essa dor vai levá-la à morte. Mas se ela permanecer fiel ao Senhor, nós cremos na Tua palavra, que tem princípios extraordinários para nós, que ela nos leva para a zona de exclusão, mas para acelerar o futuro que o Senhor tem na nossa vida. Ajuda, meu Deus, essa pessoa que está passando por essa dor muito forte, a entender que o Senhor tem um futuro melhor para ela. Em nome do Senhor Jesus, passa o teu remédio, acalma o coração dessa pessoa e mostra uma luz no fim do túnel. Dá sabedoria e inteligência para ela entrar nesse projeto que o Senhor tem para ela, dentro desta zona de dor que ela está enfrentando hoje. Eu oro a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus Rei e fiel. Deus te abençoe. Shalom.